Olá pessoal, eu sou o Gessé e eu vou falar sobre a correção de erros de memória, falando um pouco sobre o código de Hamming. Todo sistema de memória semicondutor ele está sujeito a erros, e esses erros podem ser considerados ou falhas graves, que são falhas físicas que ocorrem frequentemente, que são causados pelo desgaste da memória ou por defeitos de fabricação. E existem erros moderados que ocorrem aleatoriamente, que podem alterar alguns bits na palavra de memória, e isso pode ser corrigido, né? Como a gente vai poder ver nos próximos slides. Uma coisa interessante para a gente verificar é esse processo de detecção e correção de erros. Antes de partir para o código de Hamming, vamos observar essa estrutura em blocos. Veja bem, temos aqui a entrada de dados, temos aqui a nossa memória, temos outros circuitos de correção e de comparação. Os bits entram por aqui. São os bits puros, né? E ao passar por F, que é uma função, como o livro de Stalin chama, dessa função saem alguns bits de testes. Tanto os bits originais quanto o bit de teste, eles se juntam e se armazenam na posição de memória. Na saída, o K vai para diretamente para esse circuito de comparação e o M passa é, pela mesma função para gerar os bits de teste também. Nesse circuito de comparação, onde vai ser verificado se houver algum bit que esteja errado, ele entra nesse circuito de correção, corrige o bit e sai. Se algum bit não tiver errado, se todos estiverem corretos, ele sai e vai para a saída de dados. Porém, se não for apenas um bit, ou se for mais bits, o que não for possível corrigir, ele envia o sinal de erro para o sistema. Mas o que queremos atentar aí eu falo de entrada e da saída. Por quê? Né? Ele pode tanto entrar correto, porém a saída pode não ser correta. Código de Hamming. Vamos tentar explicar o código de Hamming mais facilmente através de diagrama de Venn. Temos três ciclos aí, conectados, onde cada ciclo desse ele gera um compartimento. Existem sete compartimentos aqui: um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estamos aí utilizando 4 bits de entrada. Então, os 4 bits de entrada estão colocados aqui, ó. São esses 4 bits. E os outros compartimentos externos, eles estão utilizados como são colocados bits de paridade. Como assim? Para formar em cada ciclo a quantidade de par de números uns. No caso, aqui, se eu colocar o zero como. Se eu colocar o 1 aqui, vão ficar 4 bits par nesse ciclo A. Se eu colocar zero aqui, vai ficar 2 bits par nesse ciclo B. Se eu colocar zero aqui, vai ficar 2 bits pares nesse ciclo C. Como podemos ver aqui, ó, nessa figura B aqui. Se algum dessas posições de bits, se alguns bits de entrada, algum dos bits de entrada for modificado, através dessa paridade nós vamos identificar rapidamente qual foi esse bit que entrou, que foi modificado aqui, ok? Mas isso estamos fazendo para 4 bits. Vamos tentar fazer agora com 8 bits de entrada para ver se a gente entende melhor. Podemos observar nesse exemplo que temos 8 bits de entrada, né, e temos 4 sinais de testes que são C1, C2, C4 e o C8. Podemos perceber que eles apenas possuem um bit setado. No caso do C1 é o primeiro, no caso de C2 é o segundo, C4 é o terceiro e C8 é o último. E podemos perceber também que aqui está seguindo a lógica, né?
1, 2, 3, 4 e assim vai. Então, esse cálculo de C1 é obtido como? Se são 8 bits, ele vai utilizar M1 ou exclusivo M2. M2, aí, o resultado deles vai ser ou exclusivo com M4. Consequentemente, o resultado vai ser um ou exclusivo com M5 e também vai ser um ou exclusivo com M7. Podemos perceber que ele fez a operação com os uns que estão no primeiro, na primeira fileira. Olha aqui, ó. Esse. Consequentemente, C2 ele fez a operação com os bits que estão na segunda fileira. M1, M3, M4, M6 e M7, como podemos ver aqui. E o 3 também, mesma coisa. E o C8 também, mesma coisa. Bom, com esses cálculos aqui, nós podemos obter os bits de testes de cada entrada de bits da memória. Ok. Vamos simular aqui uma entrada, essa entrada de bits aqui, que vai do bit M1 até o M8, né? M1, M2, M3 e assim vai. Realizando os cálculos de C1 até C8, nós vamos obter os seguintes bits de teste: 1, 1, 1, 0. Vamos dizer que vamos alterar o bit M3, que no caso é esse bit aqui, que será alterado esse e esse. Consequentemente, vai ter uma alteração na saída dos bits de testes de saída da memória, né? Para verificar qual foi a posição de memória que está com o bit errado, só basta o circuito lá de comparação, ele fará um teste de ou exclusivo com a entrada de bits da memória e as bits de teste da memória e a saída, e nos gerará a posição, no caso aqui, M3. Aqui, ó, gerar a posição M3. Então, ele automaticamente ele descobrirá qual é, através desse processo, qual é a posição de memória que está danificada, né, ou que está errada. E só para complementar, nós temos aqui uma tabela aí de bits de dado para bits de teste. Como observamos, se nós temos 8 bits de dados, temos 4 bits de testes, devido àquilo que apenas possuem um bit, né? Temos o 1, o 2, o 4 e o 8. No caso 16 teremos 5, porque o 16 também possui apenas um bit. E assim sucessivamente. Valeu pessoal, aqui foi o Gessé e até a próxima.